Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para mais uma aula de gramática do nosso curso de gramática da língua portuguesa. E você aproveita, se inscreva aqui nesse canal do YouTube, curte, compartilha, coloca nos comentários quais os temas que você tem mais dificuldade com relação à língua portuguesa. E na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre prefixos, os prefixos da língua portuguesa, para que você possa fazer uma boa prova, um bom concurso e assim por diante. Então, vou compartilhar aqui a imagem para nós começarmos. Aqui nós temos a definição de prefixo. O que é um prefixo? É um elemento formador de palavras. É um elemento formador de palavras, que se coloca antes do radical de uma palavra primitiva. Então, o prefixo não é uma palavra, ele ajuda a formar outras. E ele é colocado antes. Por isso a palavra prefixo, porque pré, antes, é colocado antes do radical de uma palavra. E nessa colocação desse prefixo, é alterado, assim, o sentido dessa palavra. Ou você pode criar uma palavra nova, utilizando esses prefixos. É importante saber esse tema, porque nas provas que vocês vão fazer, que você vai fazer, aparece nas questões, e também é uma maneira de ampliar o seu vocabulário. Você pode melhorar, ampliar e amplificar o seu vocabulário, seja na língua falada ou na língua escrita, nos textos que você vai produzir, você vai ter um repertório maior de palavras se você conhece bem e utiliza bem esses prefixos. Então, continuando, vamos ver alguns exemplos. Aqui nós temos alguns exemplos de prefixos. Esses indicam negação e oposição. Lembrando que os prefixos, eles variam de sentido, de significado, e esses que nós vamos ver hoje, eles indicam negação e oposição de uma ideia. O primeiro, o prefixo des, ele é de origem latina e ele indica algo oposto, ou algo que é negado. Olha essa primeira palavra, desfavorável. Quando você tem a palavra favorável, significa uma coisa. Quando você coloca o prefixo des antes, já significa outra. Já significa algo que não é favorável, é desfavorável. Viu só como saber disso pode ajudar muito no seu na amplitude do seu vocabulário, na utilização de palavras novas? Outro exemplo que nós podemos utilizar, a palavra desigual. Inicialmente, teríamos a palavra igual. Se eu coloco o prefixo des, vai negar, vai ser algo oposto. Fica desigual, desculpem, é algo que não é igual, é desigual. Outro exemplo que nós podemos indicar aqui também é a palavra desnecessário. Desnecessário. Inicialmente, temos a palavra necessário. Se colocamos o prefixo des, se transforma em uma palavra nova, desnecessário, algo que não é necessário. Então, você conseguiu compreender qual a função e uso desses prefixos dentro da língua portuguesa? Vamos para o próximo prefixo, o prefixo in, que tem origem latina, e nós temos aqui as palavras infeliz, inacabado, inconsequente, inconstante. Feliz é a palavra inicial. Quando eu coloco in, eu estou negando, estou dizendo que não é feliz, é infeliz. Percebeu como é uma negação ou uma oposição? A palavra inicial acabado, eu coloco inacabado, é incompleto, é oposto, é negar, é contrário a acabado. Inconsequente, consequente, inconsequente. Inconstante, a palavra inicial constante, coloca inconstante. Vamos para os próximos exemplos. Prefixo contra, de origem latina, o exemplo contramão. Contrário, aquela direção, contramão. Contrassenso,
Temos a palavra senso, contrário ao senso, contrassenso. E o interessante aqui é a grafia dessa palavra. Não se utiliza mais hífen e o S é duplicado, nesse caso. Quando a palavra que se liga a esse prefixo começa com a letra S, a nova regra, que não é tão nova assim, diz que é para dobrar a letra S e formar uma palavra só sem hífen. Isso é uma das regras de hífen. Embora essa aula não seja sobre isso, é importante chamar a atenção para esse caso específico que está aqui como exemplo. Outro exemplo, a palavra contracorrente. Corrente é a palavra, contra prefixo, ligando-se a essa palavra, forma uma palavra nova. E acontece aqui o mesmo caso da palavra anterior. Dobra o S, nesse caso também, ficou junto, sem hífen, igual o exemplo anterior. Junto, sem hífen. Em aulas posteriores, nós vamos ver também as regras para uso ou não do hífen. Próximo prefixo, o prefixo anti, que é de origem grega, e nós temos aqui anti-inflamatório. Essa palavra já está escrita com hífen, porque aqui são vogais idênticas. A vogal do prefixo é I e a vogal da palavra que se une ao prefixo também é com a letra I. É outra regra para o uso do hífen, e nesse caso separa-se com esse tracinho, com esse hífen. Anti-inflamatório, esse é o prefixo e essa é a palavra. Uniu-se e formou essa palavra, anti-inflamatório. Anticoncepcional, anti-rugas, olha isso. E antitetânica também. Próximo prefixo, a e an, de origem grega, acéfalo. Uma palavra a, aparentemente, olhando assim, parece que não é um prefixo, né? Mas sim, é um prefixo de origem grega que também indica oposição e negação. Então, nós temos aí esses prefixos. Seria interessante que vocês anotassem, porque quando a gente escreve com as mãos, segundo a neurociência, a gente consegue fixar melhor e entender melhor também um assunto. É como se no cérebro, o fato de você anotar com as mãos, com a caneta, ajudasse o cérebro a organizar aquela informação melhor e ajudar na fixação. Nós temos aqui agora o exercício, então você dá uma pausa agora no vídeo e tenta fazer o seguinte: nós temos aí algumas palavras, você vai formar palavras novas utilizando os prefixos que nós acabamos de estudar anteriormente. Então, dá uma pausa e forma palavras para fazer esse exercício. Bom, agora que você já fez o exercício, vamos corrigir juntos a palavra leal. Qual o prefixo que a gente pode colocar aí para formar uma palavra nova? Nós podemos formar a palavra desleal. Desleal. Mas leal, desleal, que não é leal. Possível. Qual a palavra que podemos formar? Impossível, isso mesmo. Impossível, que não é possível. Negação. Adequado. Isso mesmo, inadequado. Faltou acessível, né? Nós pulamos, mas voltando para acessível, inacessível, inadequado e a última completo, incompleto. Então, o que você achou dessa aula? Você gostou desse tema? Você gostou dessa aula? Foi boa para você? Então, aproveita e curte esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a ele e para que você continue a receber esse conteúdo também. E aproveita e faça a sua inscrição nesse canal para que ele possa crescer. Então, até a próxima aula. Até mais.